Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês de novo, conversando sobre assuntos de interesse geral e social. Né? A gente sempre procura aqui trazer alguma contribuição social, porque informação é algo importante em saúde. E hoje eu trouxe aqui para conversar comigo uma pessoa que é especialista na área de dependência química, a Clarice Sandi Madruga. Eu vou contar uma historinha para vocês, assim, né, que a Clarice chegou de Londres em 2012, mais ou menos, né? Eu já fazia parte do grupo da Uniad, né, da Unifesp, e eu fiquei sabendo pelo nosso chefe que ela tinha chegado e tal, né? E eu pensei assim, nossa, chegou uma pesquisadora de Londres, né? Assim, de Londres e puxa, né? Aí a primeira coisa que eu fiz junto com a Clarice, assim, fiquei muito orgulhoso, né? De ter feito alguma coisa assim com alguém com conhecimento da Clarice. E felizmente, hoje a gente faz bastante coisa aí junto, né? Como eu não sou propriamente um pesquisador, né, eu estou aí debaixo do guarda-chuva da Clarice nessa área de pesquisa, né, da minha rede nessa área. Então, hoje nós vamos conversar com você. Muito obrigado, Clarice, por você ter aceito. É um prazer falar com você e a minha admiração não mudou, tá? Continua. Nossa, fiquei me achando. Bom, você é o meu head na SPDM, né? A admiração é recíproca. Eu me lembro quando eu cheguei na Uniad, era a mesma sensação inversa, né? Eu tinha feito a psico 10 anos antes, 11, 12 anos antes, né? Eu fiquei esse tempo fora. E quando eu fazia psico, eu fazia estágio em dependência química e a gente tinha os livros, né? Dr. Ronaldo Laranjeira, que eram, né, nossas bíblias de atuação dentro da dependência química, lá em Porto Alegre ainda. E quando eu pensei, cara, eu tô indo para a equipe dos pesquisadores do Dr. Ronaldo Laranjeira, Cláudio Jerônimo, dos livros que a gente via lá na graduação. E para mim é recíproco a questão da clínica, né? Que para mim também é um outro mundo, um mundo à parte que eu vivo assim, admirando e sobrevoando nunca entrando de verdade. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma droga que está bastante comentada, né? E não à toa, porque é realmente preocupante, sobre a K9. Né? Então, eu queria conversar hoje com a Clarice sobre a K9, que é uma droga sintética, né? E que vem aí aumentando o consumo no Brasil. Enfim, né? Vamos explorar um pouco isso e falar um pouco sobre isso nas cenas abertas de uso de crack, porque lá tem também aparecido isso, né? Bom, Clarice, você já trabalha aí com droga sintética há algum tempo, né? Assim, lá atrás, na sua formação, você já trabalhou, né? O que você nos diz, de maneira geral, antes da gente entrar no K9 propriamente, né? Sobre as drogas sintéticas, assim, do perigo delas, como elas vão surgindo, né? Porque vez ou outra vai aparecendo uma droga nova, enfim. Bom, acho que tudo começa com as ATS, né? Que a Nações Unidas chama de Amphetamine Type Stimulants, estimulantes do tipo das anfetaminas. Eu acho que lá nos anos 80, quando eles começaram, né, inclusive os grandes laboratórios, né, foram a Merck, a Pfizer, que começam a explorar opções de medicações que pudessem ter melhor, né, efeito analgésico, anestésico. Eles começam também a descobrir, né, substâncias que têm efeito psicotrópico.
E eu acho que o Alexander Zuligan, né, que foi, ele chama o pai do êxtase, que foi um químico da Merck, eu acho que a história é legal, eu acho super interessante que quem quiser, inclusive, abrir e ler na internet a história dele, é muito engraçada, inclusive, porque ele sintetiza LSD, MD, MDMA, todas, né, essas primeiras, as avós das sintéticas na Merck, e ele guarda numa gaveta, todas elas de fato, né? E hoje a gente fala bastante, aí tem esses documentários falando dos efeitos terapêuticos, analgésicos, anestésicos, né? Dos alucinógenos e os opioides, é claro. Porque elas de fato têm, né? Muitos alucinógenos, eles também são analgésicos, muitas ATS, elas também têm poder, né? Anestésico e analgésico, então não servia, né? Porque tinha um efeito colateral um pouco, né? Desnecessário e perigoso muitas vezes. Ele botava numa gavetinha e daí ele vai para casa, aposenta, né? E começa a sintetizar em casa essas substâncias. Não sei se você já leu, Cláudio, mas é engraçadíssimo os relatos dele, porque ele era um químico, né? Cientista. E ele começa a fazer uma carreira extra, né, pós-aposentadoria de autoexperimentação com relatos super científicos, né? Inclusive, quando ele descobre o MDMA, né, que foi virar o êxtase depois, a descrição dele experimentando o MDMA é sensacional. Ele, nunca vi um mundo tão conectado, a minha senhora nunca foi tão bela. E daí tem essa primeira, né, que foi quando os Beatles, né, depois isso tudo começa a ficar muito dentro da cultura popular, né, principalmente nos anos 60 e tal. E o MDMA, desde aquela época, né, eu acho que ele, alguma meia dúzia aí, consegue, de fato, chegar nessa substância, né, áurea aí de um estimulante que não estimula tanto, que é só serotoninérgico, que não afeta tanto, né, não frita. Em outros termos, não frita tanto. E fica esse mito. Eu acho que uma das coisas que eu acho que é super interessante sempre reforçar quando fala de sintéticos é esse mito, primeiro, das balas, né? Que é essa coisa de que, eu estou tomando MD, MDMA, que é essa que quando faz o Google, eu acho super tenso essa tendência que é fazer um Google, perguntar o que é MDMA, e daí vem o Google dizendo é êxtase, ou o que é êxtase? MDMA, essa substância que tem um potencial terapêutico, que é estudada em Harvard para estresse pós-traumático, só que não é. A verdade é que o MDMA é extremamente difícil de sintetizar. Eu me lembro que uma vez, há alguns anos, a gente teve um encontro na antiga Senad, que agora voltou a ser Senad, que foram vários pesquisadores lá para um encontro, e eu me lembro que eu tive o prazer de conhecer um químico que, inclusive, trabalha com o Fred, lá da UFMG, que fez a vacina da cocaína, e tinha um colega dele, químico, que fazia a sintetização de moléculas. Eu me lembro que eu tinha feito todo o mestrado com êxtase, mas nunca tinha falado com um químico que sintetiza moléculas. E eu perguntei ainda para ele, é verdade que é muito difícil sintetizar o MDMA mesmo, como a gente lê? Ele me olhou e falou assim, Clarice, não é só que é difícil. Não é só que precisa de um ótimo laboratório, não é só que precisa da temperatura certa, precisa estar nas perfeitas condições de temperatura e pressão e ter sorte, porque senão não se chega naquela molécula, né, que se lê sobre quando faz um Google êxtase. Ou seja, a teoria é uma coisa, né, e a prática é outra. Tem nenhuma chance de o que estão usando por aí ser. Eu acho que essa é a principal, né? A informação de sintéticas. É um saco de gato, né? Qualquer meia dúzia de garrafa PET, aquecedor e um monte de resto de agrotóxico, inclusive que eles usam bastante, resto de analgésico, junta e faz algum tipo de anfetamina, que daí estão essas ATS, que é um saquinho de gato que pode ser qualquer tipo de estimulante, né? Menos esse. Acho que essa é uma informação, assim, né, muito importante, né? Porque as pessoas acham, né, e assim, na clínica eu vejo muito isso, né? Dizer assim, não, eu compro eu o pago mais caro, então porque é o êxtase puro, que eu pago mais caro, né? Assim, paga pouco mais caro. E vários mitos, né? Achando que, porque é rosa e é cristal. Eu me lembro que eu já ouvi também de paciente, quando eu clinicava. Não, mas é cristal, é MD porque é um cristal rosa. Daí teve a sorte que teve o Breaking Bad, né? A série, que daí a gente vê lá eles fazendo todas as metanfetaminas, o produto final é um cristal rosa. Então,
Cristal rosa é qualquer tipo de estimulante sintetizado, vai terminar no cristalzinho. Mas aí começam a ter vários mitos. Eu me lembro, na Inglaterra, eu fiz um mestrado em testando saliva para ver se tinha MDMA na bala deles, né? Eu ia para a balada, sentava lá no dance floor, pegar a amostra de saliva para ver, e era uma época que a Inglaterra era super foco. Eu fiz em Brighton, na Sussex, que é um foco de música eletrônica, de balada com muita droga. E inclusive, na época, já tinha, né, as iniciativas de redução de danos, de fazer o teste do comprimido, que na época já estava super questionado lá, né, o quanto que isso fazia um efeito em questão de consumo e decisão de consumo, fazer essa testagem justo porque tinham algumas que era pura cocaína, outras que eram só estimulantes, como se fosse um rebite aí né, que se usa para não dormir, caminhoneiro, o famoso rebite. Né, que é uma anfetamina simples que frita, né, que lesiona, dá um monte de sequela. E o pessoal ainda, na época, lá na Inglaterra, achava que era MDMA no mestrado. Isso em 2006 e 2007, 0 MDMA nas pílulas que eles tomavam lá. 0, não teve, agora, a gente nunca detectou. Imagine aqui, né, se assim a droga que é vendida... aqui vocês estão vendo a Clarice falando com muita propriedade, com a propriedade de quem estudou, de quem pesquisou, né, o que tinha em cada droga já na Inglaterra, né, e não tinha nada. Já não tinha registro. Mas é interessante porque daí tem fenômenos, né? Eu me lembrei agora, assim como teve quando surgiu o fentanil, não sei se você ouviu falar, Cláudio, foi na Darknet, foi uma notícia, assim, no mundo, né, que estudava esse fenômeno de venda de droga online na Darknet. Teve em 2017, surgiu o White da vida real. Ele surge na Darknet e ele fala assim, eu sou um químico, com a mesma história, e falando, eu vou vender... porque por um problema de saúde, ele traz o mesmo roteiro do Breaking Bad, e eu vou vender fentanil e MDMA, feito por mim, um químico experiente. E, de fato, foi aquela onda de muitas mortes. Inclusive, teve aquele Fantástico que eu ajudei também, que falou sobre um caso de morte de MDMA, faz alguns anos já. O Fantástico, inclusive, comprou uma matéria da BBC, que foi desse mesmo bate, que ficou por 1 ano sendo vendido, que era MDMA de verdade. E fentanil, logo que surgiu, né, que é a heroína sintética, né, que seria o equivalente agora que a gente tem o THC opioide sintético, que é um opioide sintético. Ele fez um bate que saiu matando. E tinha daí na Inglaterra, na época, e na Europa de forma geral, ainda no Brasil isso não tinha pegado muito, essa ideia de que não. O que tem perigo é essas ATS, são essas anfetaminas, metanfetamina, o MDMA do bem. Daí o cara vende por 1 ano e fica rodando, né, no mercado um bate que era, né, uma leva lá, que era MDMA de verdade, o pessoal toma malucamente achando que não, isso aqui é do bem, e tem um monte de overdose. Ou é puro, né? Assim, né, que assim, é graças a Deus que não é puro, né? Porque senão o estrago seria muito maior. E mesmo o MDMA, que não é uma droga dopaminérgica, né? Eu acho que é legal até falar isso, né? Que a gente está falando aqui de diferentes estimulantes, mas que o MDMA, ele tem essa diferença porque ele é mais seletivo no cérebro, né? Ele não age tanto em dopamina, em noradrenalina e adrenalina, que são neurotransmissores que são muito mais de estimulação e não tanto de alegria. Né? Ela é mais serotoninérgica, é como se fosse um antidepressivo bombado. Né? Mas também não quer dizer... Ela deixa agitado, né? Ela deixa mais agitado do que necessariamente um bem-estar. Isso, assim, né? as anfetaminas. O MDMA seria o inverso disso. Né? Não dá tanta agitação. E daí as pessoas usam em quantidades enormes, e daí tem o caso, que inclusive é essa matéria da BBC, dessa menina que morre de overdose de MDMA puro. Né? Porque daí não quer dizer, né? Só porque ela não é tão nociva, que se tomar uma quantidade exagerada também não vai existir uma overdose, né? Ela desregula completamente a temperatura, afeta o hipotálamo, né? Da desidratação. Existem, né, os danos causados, mesmo sendo a tal da pura, né, que seria a menos nociva, também né, também gera problemas. Mas, né? Assim, foi um evento único, né? E às vezes mais problemas, né? Assim, exato. Acaba justo que por as drogas ter um mito, né? Uma crença de que não... elas geram problema, claro, né? Às vezes talvez até um número maior de problemas, né?
mas às vezes não tão imediatamente como é no caso das exatamente puras, né? E eu acho que isso é o paralelo da maconha, né? Que o pessoal fala, essa é pura. Eu acho que teve um monte de vídeo, eu me lembro. Porque a maconha que vocês compram é bosta de cavalo, Cara, e daí usam as puras e ficam completamente psicóticos. Tinha o mito da sativa e da índica. Que nem existe mais, né? Assim, essa é da sativa, essa não é. E ainda se insiste, né? Achando que tem essas grandes cepas, quando na verdade tem mais de 200 cepas, todas da Monsanto, todas transgênicas. Me lembro dando aula no 3º ano da medicina. Coitado, esse menino que foi meu aluno, que eu cito ele infinitamente, ele já deve estar clinicando, já ter me ouvido falar dele, atuando. Ele falava assim, Clarice, e eu falando sempre, né? Olha, essa maconha, esse THC, né? Que tem essa maconha, essa planta que tem esse equilíbrio CBD e THC, né? Que vocês estão acreditando que se plantarem conseguem ser menos nociva e que tem mais CBD, e que tem esse 1 para 1, que seria esse equilíbrio entre os dois. A índica, né? Que eles falavam que a índica seria essa, com muito mais CBD, menos noia. Ela é vintage, eu sempre tiro é uma cepa vintage, elas foram todas modificadas, todas, né, arquitetadas para serem mais potentes. Modificadas porque o mercado quer droga potente, quer uma maconha potente. Quer produção rápida, né? Claro, o mercado não quer o terapêutico, né? O que está circulando para uso recreativo é o que dá barato. O mercado não quer... Né? CBD. Quem quer é a Merck, essas empresas que estão fazendo as suas medicações lá, que praticamente quase não tem THC, está só falando de CBD e daí não entra nesse debate. Mas eu me lembro que ele falava, não, Clarice, você está errada, a maconha que eu compro em Santos, do pescador, essa é índiga. Eu falei, cara... Cuida, né? Preserva, porque isso vai ser... É realmente raro e virou uma cepa vintage. Coloca no museu, né? Exato, deve ter aí no seu fulaninho lá de Santos que tem a sua índiga, né? A cepa original. Porque elas foram todas modificadas e elas, né? Hoje em dia, né? Um pouco mais se tem esse controle de concentração. Mas outra coisa que eu acho que daí volta para o sintético é que o mercado legal começa a ter uma exigência gigantesca de produtos e daí se sintetiza o THC, né? E daí a gente entra no nosso assunto. Entra no nosso assunto, né? E aí a gente chega, então, na tal da maconha sintética, né? Ou a K9, né? K2. A primeira de todas que começou a circular comercialmente foi a K2. K2, né? E depois tem vários outros apelidos aí dela fora do Brasil, tem outros nomes também, né? Que é uma droga também sintetizada, né? Ela é borrifada, vamos dizer assim, em qualquer coisa, que pode ser inclusive até maconha, né? A planta. Ou alguma fibra parecida com maconha. O Spice, o K2, era uma fibra parecida com maconha que não era maconha. Eu esqueci o nome da folha, mas é uma planta que tem até um nome engraçado, assim. Enfim, eles então borrifam isso, né? E aí fica com um aspecto de maconha, mas na verdade é uma droga completamente sintética e de maconha não tem nada, né? Então, como que surgiu assim essa K9, né? A gente parece que surgiu hoje, né? Mas não é, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, assim, né? Desde quando a gente conhece aí a K9... Sim. Eu acho que a história ela vem nesse mesmo histórico das outras sintéticas, né? Trabalho de laboratório. A gente sabe que o CBD tem, sim, potencial terapêutico e era óbvio, né? Como todas os vegetais e as substâncias que vêm da natureza que têm potencial farmacológico, o objetivo é estudar, entender a molécula e reproduzir ela, e não fazer plantações dela para extrair uma coisinha, né? Se extrai aquela molécula, se compreende a molécula e se reproduz dela. E isso se faz para 300 outras medicações que são sintéticas, mas que se baseiam em plantas que tinham potencial terapêutico, que foram compreendidas e reproduzidas. Isso são os anestésicos, são os opioides. Você não precisa de uma floresta para produzir
para produzir Exatamente. O CBD, por exemplo, né? Como o Ronaldo uma vez falou, o Brasil vai virar um grande maconhal, né? Não, jamais, né, que faria sentido plantar maconha para extrair o CBD, que é uma proporção minúscula da planta. Né? Então, a indústria farmacêutica ela já tinha entendido o potencial do CBD e começado a fazer reproduções, e daí a gente está falando aqui de mais de 100 canabinoides dentro da maconha, muitos deles com potencial terapêutico, né? Precisando ser melhor compreendido, estudado em estudos controlados, legítimos. E que pode trazer benefícios. Com certeza, né? Com baita potencial, mas que são o CBD... deveria ser sintetizado, porque estão em muito pouca quantidade, né? Um dos dados que se tinha aí, que foi bastante repercutido, acho que hoje nem se discute mais, é que a maconha que circulava, né, e que ainda circula, ela não tem nem rastro de CBD, ela não é detectado. O CBD, que é aquele canabinoide que teria o potencial antipsicótico, terapêutico, ele nem está detectado na planta que geralmente circula. Isso não é no Brasil só, né? Isso é em geral, isso vem dados de vários países diferentes e o Lenad, inclusive, confirma isso por dado indireto, mostrando que uma proporção enorme de usuários de maconha no Brasil já tinha sintoma de dependência, ou seja, não era uma maconha, né, que tinha esse equilíbrio, né? Era uma maconha potente, que tem muito mais o THC, que é o canabinoide que dá barato. Que causa o barato e que causa dependência. E que tem um potencial enorme de dependência, muito mais quando é sintetizado diretamente. Aliás, né? até li um estudo assim, que mostra que o CBD ele até teria uma proteção para a psicose. Sim. Né? Enquanto que o THC realmente é o vilão, né? Eles são realmente um protege a psicose que pode ser induzida pelo THC, ela pode ser protegida pelo CBD. E requer esse equilíbrio na planta que praticamente né, não tem como controlar, basicamente. E eu acho que uma das coisas que é legal entender, acho que 2 fenômenos, né, que foram importantes nesse período aí de descriminalização e legalização em muitos países, foi uma demanda gigante no mercado, né, e que jamais plantações dariam conta, e daí começa a se usar esses componentes sintéticos, não só com esse objetivo terapêutico, de entender a molécula e fazer ensaios, mas para gerar produtos, né? Então, aqui, por exemplo, uma maconha famosa lá do Colorado, ela não é feita com canabinoide natural, ela é feita com canabinoide sintético. A maioria dos estados americanos que fizeram esses movimentos, né, de legalização ou descriminalização, eles não botaram regulamentações específicas que limitassem o uso do canabinoide sintético ou natural. Isso foi uma das grandes brechas, né, que eu acho que é o que a gente tem que aprender, né, em vez de ficar discutindo, sou contra, sou a favor, sou contra. Eu sempre sou do partido que, cara, como faria isso? Né? O que assim, tem que melhorar? Porque a legalização, né, foi diferente, né, e teve impactos diferentes justamente por causa da lei, né, então no brechas. De brechas ou não da lei, né, que causou mais ou menos problema, né? Então, assim, no Canadá foi um tipo de problema. Eles aprenderam com os erros, e eles aprenderam muito com os erros americanos. Né? Os americanos já erraram muito e hoje tem muito problema, né? Colorado é talvez o epicentro, assim, do problema. Portugal teve outra... Califórnia, né? Califórnia, eu me lembro de ir na Califórnia, naquelas lojas de vape shop... Já tinha ali os vapes que eram de CBD, foi antes do EVA, né, da doença respiratória pelo vape, que era o de maconha, que era justamente pela vitamina, e agora se fala de vape vitamínico, acho que é até um assunto, né? O vape vitamínico. Todo mundo esqueceu que, na verdade, os casos de morte por vape foram justo pela vitamina, que era colocada junto com o THC, para estabilizar a molécula do THC. E essa vitamina ela não era nem expelida e nem absorvida e ficava acumulando no pulmão. Mas, enfim, já tinha os vape shops com THC, né? E eles chamavam de CBD. Eu me lembro de chegar na loja e perguntar assim, mas é CBD mesmo, esse vape? Como é que você vende ele? Não, a gente tem o óleo aqui, é óleo de CBD. Mas como é que você está conseguindo extrair o CBD do THC? Como é que você faz? Não, a gente tem aqui a plantação, a gente prensa e cria o óleo. Então, mas daí é a planta que... Né? É o óleo da THC, então como é que THC. você chama de CBD? Ele falou, não, mas é um nome só, CBD.
E daí eu fui ler melhor e eu descobri que na Califórnia não tinha absolutamente nenhuma proteção de chamar. Né? Parece, que cara de pau, né? Assim, esse CBD é o nome comercial. Que esperto, né? Porque não... cara de pau, né? Porque é isso, todo mundo já tem na cabeça, CBD é legal, THC é que dá a treta. E daí ele chama, e não tinha uma proteção legal que impedisse de chamar de CBD. Na verdade, também não tinha a necessidade de dizer ali concentrações de quais canabinoides. Então, acho que são essas regulamentações. Não é a lei que a gente tem que se preocupar, né? A gente vive hoje no Brasil que não tem regulamentação de álcool, vive falando disso, porque né, a gente não regulamenta. E é isso, para isso também. Tem que ter leis específicas. É difícil regulamentar. Muito, né? E tem essas brechas. Eu me lembro que na Escócia, eu morei um tempo na Escócia, eles vendiam esses sintéticos em imobiliárias, estate agents, imobiliário, lugar que aluga, porque eles tinham conseguido, e lá eles são bons em ter, né, licenças específicas para as coisas, para o álcool, eles são bons. Mas daí eles conseguiam vender como se fosse incenso. E foi assim que surgiu outras das sintéticas, o sal de banho, né? Bath salt, era um sal de banho. Ele conseguia a brecha e ser vendido como, de fato, um cosmético. Aliás, a maconha sintética também foi vendida já foi vendida assim, por brechas de conseguir botar. E daí não passa nem por FDA, nem por nenhuma das regulações, nem de comida e nem de medicação. E é isso que... E daí, na época, já começa o K2. Eu me lembro que no Brasil, a gente teve o GDS, o Global Drug Survey, que a gente fez até ano passado, anualmente, e é um levantamento que, embora não seja representativo, ele detecta eventos assim, ele é online. Então, ele foi o primeiro levantamento a trazer a questão da cannabis sintética, né? A gente não tinha absolutamente nenhum conhecimento, ela tinha surgido em 16, começou a ter morte. Eu me lembro que eu fui para Nova York, em 16 foi aquele monte de casos de overdose na época, porque era o Spice e o K2 na época. Já tinha, eu me lembro do metrô, assim, ó, a cannabis sintética mata, cartaz enorme, assim, nos Estados Unidos. Virou um problema de saúde pública. Na época lá, porque eles tinham conseguido baratear. E eu me lembro que até meses atrás eu falava, olha, isso não vai ser tanto problema no Brasil, assim como o fentanil. Porque aqui sempre fica caro, né? A cocaína aqui sempre vai ser mais barata. Pois é. Né? E o que a gente conseguiu ver, acho que foi um fenômeno de sintetizar de forma barata, né? Dos truques. Ou aquilo que a gente também conhece sempre, que é nem sempre tem ali a droga, como você disse, a droga exatamente, né? Tem uma série de contaminantes, né? Que vai barateando, vamos dizer assim, a droga, né? Assim, não tem, eu também não acredito. A gente até, né, a gente vai estudar isso, né? Depois você até pode falar disso. Mas a gente não acredito que a gente tenha aqui K2 puro, né? Não existe no mercado, eu acho. Existem 100 canabinoides. Cada um desses canabinoides tem pelo menos mais 50, 100 isômeros, né? Que podem ser sintetizados muito parecido com eles. E quando se sintetiza uma droga dessa de fundo de quintal, não se passa pelo Comitê de Ética da Unifesp, né? Não tem que... E nem pelo controle de qualidade. De nada. Então, é muito rápido o processo de ir tentando uma moleculinha diferente. Testa aqui, e aí, deu barato, beleza. Então, essa aqui eu faço de novo desse jeito, daí a próxima já sai um pouco diferente. Ah, essa aqui ficou mais forte. Então, eu acho que são fenômenos de o que tem de disponível no mercado de precursor, porque é isso, eles vão juntando, né, milhões de receitas online. Eu também li que você na K2 você nunca tem só uma, né? Eles misturam, você tem família, né? Você tem algumas famílias de diferentes estimulantes que saem naquele bate, que nem sempre é o THC e, geralmente, sintético. Se você vendesse o puro, né? Ainda assim, você teria ali uma mistura de pelo menos 3 drogas. Então, outros subtipos de moléculas. Então, as combinações são infinitas, né? E eu acho que tem outra coisa importante para não confundir, porque mesmo que fosse o THC sintético, eu acho que é super importante entender isso desde o início, desde quando a Pfizer sintetizou o THC mesmo lá na busca dos CBDs para fazer remédio, e foi um cientista da Pfizer, né, que registrou o
THC sintético, que é a molécula igual à da planta, que dá barato, só que sintética, ela é estudada já na época e já se vê que ela tem um efeito completamente diferente no cérebro, né? O THC da planta, e ninguém explica muito bem, né? Isso tem uma questão de agonismo, do jeito que ela encaixa no receptor, né? A da planta é como se fosse imperfeita. O canabinoide, ele faz uma conexão parcial no receptor CB1 e o sintético faz total. Isso faz toda a diferença, tira a droga de um efeito que é meio modulador, que não é tanto estimulante nem tão sedativo, né? Que é essa coisa do THC, que dependendo das concentrações ele fica mais estimulante, mas se ele for numa concentração menor com outros canabinoides, ele é modulador, né? Ele só estimula, na verdade, mais serotonina e não tanto dopamina. Ele tem essa... Quando ele é feito em laboratório, ele é 100% estimulante. Ele fica uma metanfetamina bombada. Né? E isso sempre se soube. Tanto que daí o GDS, quando começa a estudar, a gente vê que está botando mais gente em emergência do que metanfetamina, que na época era um problema. Né? Era o capeta lá das drogas, a droga que mais bota a gente em emergência, porque era aquela, né, super estimulante. Os canabinoides sintéticos, por serem fumados, ainda mais. Né? Porque daí a gente está falando... A absorção é rápida. As pessoas tinham parada cardíaca por estimulação. E a gente tem esse dado bem descrito lá em 15, 16 e 17 no GDS, mostrando as pessoas, 1 a cada 4 indo para emergência. 1 a cada 4 indo para emergências, e as razões pela qual ela foi na emergência: parada cardíaca, aceleração cardíaca, sudorese, pânico. Então, eram todas o quadro de um superestimulante. Né? Isso já foi publicado, foi descrito, e foi, né, o Global Drug Survey foi um dos primeiros estudos para mostrar isso. E, na época, a gente tem dados do Brasil. Eu me lembro que a gente, traduzindo o questionário, divulgando aqui, eu falei, cara, todo mundo deve estar usando aqui. Eu tinha relatos, inclusive, de colegas da clínica que falavam, Clarice, meu paciente está trazendo maconha de fora, tá com quadro psicótico, tá com ataque de pânico e tá fumando ainda mais achando que a maconha calma. Eu nunca me esqueço, foi até a Carolina Gaia, a minha sócia, falando, tá trazendo de fora, a princípio a maconha é de qualidade, tá trazendo da Califórnia. Eu falei, tira uma foto do pacote, vamos ver, né, o que é. Era K2. Né? Então, já tinha uma classe alta aqui, né, usando uma maconha de qualidade. Daí a gente volta lá para o assunto de que bom que fosse bosta, né? Que não era uma coisa completamente psicotizante, que deixa a pessoa tendo ataque de pânico, porque é uma droga fumada estimulante. E que causa psicose, né? Eu tenho um exemplo também do consultório, antes mesmo de se falar muito sobre K2, né? De um paciente, só que ao contrário, ele me dizia que era mesmo a droga sintética, né? Então, foi o primeiro caso, assim, que eu presenciei de uso de droga sintética na clínica, né? E ele não deu outra, né? Ele teve um surto psicótico, eu acho que desencadeou, na verdade, um quadro psicótico crônico, né? Que é bem comum, que é bem típico, né? De não ser tratável, de não responder à medicação. Não responder à medicação. E de ser permanente. Daí não configura uma esquizofrenia, mas a pessoa fica persecutória, fica, né, muitas vezes... Ela modifica um pouco a psicopatologia, né, assim, da esquizofrenia clássica. Total, que a gente porque não é a doença, né, não é uma síndrome, é um quadro psicótico quase que permanente. Induzido ali. Induzido e permanente, que daí não fica também dentro daquela coisa da passa o efeito, 2 meses, baixa. E é interessante você lembrar isso, né, porque isso aconteceu exatamente isso comigo, né? Assim, melhorou um pouco do comportamento, às vezes o comportamento fica um pouco mais organizado, etc., mas permanecia um delírio. Um botãozinho virava ali e ficava persistente. E um delírio. E muitas vezes persistente a medicação também, que eu acho que é um relato clínico, não tem tanto dado sobre isso. Esse paciente meu toma clozapina. E fica, e acaba tendo que manter. E
E se para, manifesta de novo, e muitas vezes só o álcool, qualquer outra coisa, pum, já põe lá num outro nível. Ou seja, realmente, né, e isso na neurociência se tem muito observado, né, o quanto que o THC, seja sintético ou não, ele vai agir em centros ali que é realmente, né, um eliciador que vira um botãozinho, né? Acho que essa é a melhor metáfora, porque é isso, mesmo depois medicando, baixando, uma vez desencadeada, tanto que quando na Unifesp, né, tem esse centro de estudo grande de primeiro episódio psicótico, de evitar esse primeiro episódio em pessoas esquizofrênicas, faz toda a diferença você evitar esse... Não é à toa, é um botãozinho ali que vira e que põe mais em risco para uma série de coisas, né? É um fenômeno que é esse tal do botãozinho, né? Que mesmo com pessoas esquizofrênicas, que já tem, né, a manifestação da doença, que vai muito além desse quadro, se você evita esse primeiro episódio, você tem um desfecho todo diferente. Né? E eu acho que a gente está falando muito da mesma coisa, né? Embora as pessoas não tenham esquizofrenia. Isso também acontece em transtorno bipolar, assim, né? Quanto mais crises você tem, mais deteriorante fica a epilepsia, doença. Né? Epilepsia. Né? A gente está falando de muita coisa orgânica aqui, que muitas vezes ainda está mal, né, compreendida para que haja a ferramenta para reverter isso, porque é isso, não se consegue reverter. E aí que está o perigo e o risco, né? E que quando se fala desses canabinoides, sai desse mundo né, que a gente tratava até hoje de que precisa ter essa predisposição, se usar mais tarde o risco não é tão grande, o problema é usar muito cedo. Não, o que parece é que o THC sintético, ele vira um botãozinho independente, né? Não requer uma predisposição, é 1 a cada 4 usuários. É muito. Né? Então, é um risco muito grande. E o K9 é isso. Né? O K9 é um desses canabinoides que, com certeza, né, ele deve estar composto com outros estimulantes combinados, mas eu acho que também tem, eu acho que houve, senão não seria, né? As metanfetaminas, elas não chegam nesse poder de overdose tão grande. Eu acho que sim, entra aí um canabinoide e possivelmente outras ATS, né? Esse saquinho de gato aí de anfetaminas, metanfetaminas que misturam. Eu estava dando uma olhada assim na estrutura química, né, do K2. Realmente, ele mantém assim um núcleo canabinoide, né, e uma variação. Deve ligar em outros receptorzinhos, dependendo da quantidade, dependendo da disponibilidade. E eu acho que tem um outro suspeito, e daí acho que entra para outra sintética, outro mundo das sintéticas, que até foi o Ronaldo Laranjeira que mencionou, né, de casos que estavam sendo relatados de parada de depressão respiratória, que não faria sentido nenhum para K9. Para nenhum dos canabinoides, nem da ATS, que poderia ser, sim, fentanil, né? Que são opioides sintéticos que também pode ser sintetizado de fundo de quintal. Isso é uma coisa que acho um assunto muito interessante, né? Porque assim, a primeira vez que eu tive contato com um paciente com K2, né, foi de classe alta, que vinha de fora, né? E hoje eu não tenho mais na consultório particular. Democratizou. Praticamente eu não tenho mais paciente que usa K2, assim. Acho que eu me lembro. A conscientização aconteceu, né? Deu tanto problema, foi tão repercutido o risco que eu acho que. Só que agora ele tá nas ruas, né? Literalmente nas ruas, nas cenas de uso, cenas abertas de uso, né? O que você acha que é esse K2 que está nas cenas de uso? K9. Assim? K9, desculpe. Então, o relato de depressão respiratória, ele é totalmente contraditório a ser, de fato, um canabinoide. Seria mais provável que fosse algum tipo de opioide que estão conseguindo, né? Um similar do fentanil, que também se sintetiza em fundo de quintal. Eu acho que o fenômeno, quando ele passa, né, para uso mais amplo, sai dessa elite, sai dessa bolinha, né, de acesso e entra, que é quando a gente começa a se preocupar em termos de saúde pública, é o sinal de que estão conseguindo, né, gerar essa substância com pouco recurso, né? Ela barateou, né? E ela fica mais comerciável, né? E daí espalha. Os casos que são relatados parecem ser um opioide mais do que um estimulante,
né? Eu acho que isso é um dos focos nossos. A gente já tinha, né? E daí entra a nossa história de pesquisa com o Lenad, com os levantamentos, com o levantamento de cena de uso, que era já a necessidade, a gente já via isso sendo um fenômeno que mais cedo ou mais tarde estava acontecendo. Então, há 5 anos, né, quando a gente fez o TED lá com a Senapred, na época do Lenad, a gente já tinha posto no orçamento a importação de padrões de canabinoides sintéticos para poder ampliar o cardápio de testes toxicológicos para a gente poder... Não foi fácil, né, eu lembro. Passamos 2 anos, né? 2 anos fazendo o processo de importação, né? Na verdade, faz menos de 1 mês que chegou o último canabinoide que foi aprovado e entrou no país e a gente conseguiu deixar dentro da DASA, que é o laboratório parceiro nosso. E está em processo, hoje está em processo de validação para que ele seja, né, parte do cardápio do laboratório para fazer testagem toxicológica de cabelo. Então, desde do Lecuca, que foi em 21, a gente está coletando amostras de cabelo das 3 cenas de uso, que foi o Lecuca, que foi em São Paulo, Fortaleza e Brasília. Temos essas amostras guardadinhas esperando a validação dessas... E a gente vai ter aí uma diagnóstico de retrospectivo, né? Do que já vinha acontecendo, mas que a gente não conseguia detectar eventualmente. Exato. Né? Outros adulterantes, né? Que é um trabalho que já foi feito no Cratod antes e que a gente quer manter, porque a gente sabe que isso muda o tempo todo. Na verdade, era para ser sistemático, né? Essas coletas e essas rastreamentos de diferentes adulterantes. A gente sabe que tem épocas que pode ter estricnina na pedra do crack, né? Veneno de rato, literalmente, né? Teve uma época por volta aí de 2015, mais ou menos, né? Que a gente presenciou bastante morte. Sangramento. Ali nas cenas de uso, né? Então, chegou a falecer paciente na nossa porta. Uma chegou a falecer dentro da nossa unidade, né? Convulsão e sangramento. Estricnina. Então, acho que esse monitoramento, e esse é o momento de ter, né, que acho que a nossa política de trazer, importar, acho que mostrou o quanto que fica inviável, né, o nosso sistema para que a gente consiga fazer essa vigilância, né? Seria super importante na hora já tirar uma amostra para ver o que está acontecendo, para que se acontecer outro caso, saber do que se trata para fazer uma reação e ter uma intervenção. Ter uma vigilância sobre contínua. Isso para saber o que acontece de fato. Exato, né? E foi assim que Canadá, Estados Unidos, eles conseguiram reagir ao fentanil. Né? Eu me lembro que eu fui em Vancouver na época que tinha tido, assim, naquele mês que eu fui, tinha tido 30 mortes. Ela literalmente 1 por dia, porque eles já estavam achando que era heroína e era fentanil. E era 50 vezes mais potente, eles tinham parado. Eles levaram 1 mês para... a heroína deles também, né? Mas eles estavam com uma droga 50 vezes mais potente. Eles usavam esqueci agora o nome da droga que eles fazem para reverter o quadro da overdose da... Naloxona? Naltrexona. Não, naloxona. Naloxona. E eles levaram 1 mês para detectar a dose e eles estavam muito orgulhosos quando eu visitei, que eles falaram assim, a gente agora entendeu que tem que ser 50 vezes, já está no laboratório para eles fazerem essa versão potencializada para reverter a overdose. Ou seja, eles imediatamente coletaram, analisaram e já estavam com uma resposta terapêutica para reverter os casos de overdose. E foi uma questão de 1 mês, eles já estavam com a substância vindo para poder já usar ela nas respostas. Tudo bem que lá o contexto é de overdose mesmo, eles já vivem, né? A gente não vive isso com crack. O crack não gera uma overdose se não for com adulterante extremamente tóxico. Eles já têm essa rotina, mas eu acho que é o momento, né? Acho que é um sinal de que a gente precisa ter isso. Mas o que mostra, né, que é um aprendizado, eu acho, para a gente, que tem que ser rápido, né? E tem que facilitar a vida do pesquisador que quer trazer a substância para fazer o rastreamento dela. Né? A gente ficou literalmente 2 anos. Né? No processo de trazer a droga, agora a gente está com ela começando a ficar, né, viável para ser analisada, para daí sim a possibilidade de distribuir. A boa notícia é essa, que a gente está com essa possibilidade, graças à articulação que a gente fez em função do Lecuca, a gente vai poder, em parceria com a DASA também, o laboratório, fazer as coletas tanto na unidade Recomeço Helvécia quanto no Hub, para poder já detectar e ver, afinal,
um opioide sintético? É o que tem, um canabinoide sintético? O que é isso, né? O que é isso? Né? Até porque, para responder esses casos, clinicamente tem que saber. Né? Então, acho que em breve a gente vai ter aí essa resposta, né? De saber o que é exatamente que está aparecendo nas cenas de uso, né? O fato é que no Kratódio, antigo Kratódio, que se transformou agora no hub, né, de cuidados de crack e outras drogas, a gente recebe 2 pacientes por dia, né, vítimas de... Mas é overdose ou é só referindo o consumo? Não, é overdose, passando mal. E o sintoma é de aceleração? E o sintoma é de aceleração, às vezes incoordenação motora, né? Por exemplo, tem um paciente que me referiu assim, eu quando usava, né, ele estava internado e justamente para se livrar dessa dependência, né, então ele já estava falando no passado, assim, né, embora ele tivesse usado até alguns dias atrás, né, mas a experiência dele foi tão ruim que ele já falava no passado, né. Ele dizia assim, eu nunca usava em pé, por exemplo, então eu já deitava, sentava apoiado de algum jeito para que eu não sofresse nenhuma queda, coisa desse tipo. Estava traumatizado mesmo, né? Assim, de não querer usar mais isso porque ele a experiência foi tão ruim. Muito ruim. Sendo que era alguém que já tinha um histórico, né, de muito consumo e de experiências horríveis, possivelmente, mas que aquela foi tão intensa. E eu acho que isso é o fenômeno que a gente, inclusive, detectou no Global Drug Survey, quando começaram os casos de maconha sintética, que eram usuários de maconha regulares, né, que compravam achando que era maconha normal, tinham uma experiência extremamente desagradável, né? Muitas vezes de busca por emergência, por aceleração, por ter um efeito completamente diferente. E aquilo era, na verdade, um motivador para encerrar o consumo. Eu me lembro de, até antes de todo esse fenômeno, falar, olha, a maconha sintética está servindo como um fator protetor, né? Porque as pessoas usam uma vez e, né, repensam, né, o seu estilo de vida consumindo maconha de forma geral, de tão negativa a experiência com essa experimentação. E porque ficam com medo, justo porque fica quase impossível de detectar. Né? A gente já tem hoje, né, fora do Brasil, e mesmo, né, os casos que a gente começou a ver, esses primeiros que usavam K2, já sabem muito bem. Né? Não existe mais quase o K2 no mercado, né, pseudo-legal, porque já sabem que ninguém quer. Então, essa é uma outra pergunta que eu queria te fazer, né? Assim, né? Só fazendo o exercício de prever o futuro e com certeza errar, né? Porque às vezes a gente erra. Mas eu tenho a impressão, assim, né? A veiculação na mídia do K9, né? Dessa droga sintética, tá? Bastante negativa, né? Assim, então, circula na internet, assim, as pessoas com incoordenação motora, tendo convulsão, com pânico, né? Porque dá um ataque de pânico, de muito estímulo, né? Que a pessoa começa a gritar, é uma experiência negativa, mesmo para quem usa crack. Mesmo para quem usa crack, né? Será que isso é um impeditivo para que essa droga se espalhe tanto quanto o crack, ou elas vão adaptar? É super interessante esse exercício, né? Porque eu acho que tem uma coisa... A gente estuda em prevenção crença normativa, né? Crenças permissivas, crenças que as pessoas têm sobre o efeito, né? Errôneas sobre fantasiar sobre o efeito de uma droga. Eu acho que essa mídia negativa, ela vem protegendo para a prevenção primária, né? Porque daí vem como uma coisa muito negativa, ajuda um pouco, diferente do que se fez para muitas, né? E que se faz um desserviço contínuo sobre êxtase, por exemplo, porque se fala de êxtase, aquilo que a gente falou no começo, como se fosse uma coisa só, a pessoa vai lá, compra a balinha e é uma metanfetamina ou ou a própria sintética,
Que a própria maconha, né? Que se fantasia. Fantasia a maconha medicinal, Exato. Né? Como se fosse... A medicina fosse mandar as pessoas fumarem maconha uma agora, massa né? de informação, né? Lavando a ideia de que é só medicinal, de que não existe né, qualquer risco envolvido. Então, isso é muito ruim para a prevenção primária. Isso mexe com a cabeça de adolescente, principalmente, que opta por experimentar, né? E daí vai pensando, não, essa aqui é de boas. Então, acho que quebra isso. Acho que é positivo pelo lado de ver, olha, maconha não é de todo. Né? Mas o que a gente já vê em outros países é justo a ludibriar dizendo, não, essa aqui é a natural. Quando não é. Né? Por exemplo, a cerveja que vende no Colorado de maconha, ela é toda sintética. Nenhum canabinoide que está lá é da maconha natural e eles não mencionam sobre isso, de qual é a origem do canabinoide. Ficam dizendo, olha que lindo, a gente diz direitinho as concentrações de CBD, do tal e tal e tal canabinoide, todos sintéticos. Né? A gente tem o mesmo fenômeno com os cigarros eletrônicos. Sabia que tem tabaco? A nicotina sintética está circulando. O pessoal está comprando líquido achando que é de nicotina natural e é uma nicotina sintética que não tem estudo nenhum sobre. Uma concentração altíssima. Mas sempre foi, né? Mesmo com a natural, muito mais alta do que o cigarro normal, mas é a nicotina sintética. Isso é um assunto interessante que acho que a gente podia até, né? A gente já estou querendo trazer a Clarice aqui todas as semanas, né? Vocês estão vendo como é gostoso conversar com ela. Mas fazer um assunto interessante. Vendo como ela não cala a boca. Bom, mas você traz um monte de dados interessantes, né? Assim, que eu ia falar assim, para tratar do cigarro eletrônico é super difícil na clínica, né? Porque, assim, com cigarro comum, eu tenho uma noção de concentração e de quanto eu vou repor nicotina. Total. Agora, o paciente que fuma cigarro eletrônico... A tolerância no céu. A gente fica perdido sobre como repor e fazer o tratamento. E eu imagino que deva ser quase impossível, porque a tolerância, a concentração que é absorvida, por ser mais absorvido, por ser contínuo, porque não tem limitação ambiental, fica o tempo todo. Né? E uma concentração enorme, a concentração é insana. Né? Tanto que fissura muito. E eu recebo paciente que diz assim, olha, eu estou tentando parar de fumar, passei para o... Mais do que comprovadamente ineficaz, né? E aí a pessoa fica mais dependente. Muito. Né? Mas os que aderem, né? Os que conseguem, porque muitas vezes não existe essa né? Converter esse ritual do cigarro queimado, para muita gente tentou. Né? O que se vê é que aquela proporção que consegue, de fato, né, substituir é porque realmente a outra parte do ritual, da fumaça, ela não foi tão... Né, não pegou tanto para ela adere e daí ela entra num nível de absorção de nicotina que é 1000 vezes maior do que era. Né, sem limitações nenhuma, alguém que já tenha compulsão pela... já é dependente. É absurdo. Né? Bom, Clarice... Infelizmente, aqui nós estamos chegando ao final, né, da nossa conversa. Nossa, aprendi muito mesmo, né? Assim, e eu acho que as pessoas aqui acho que vai ser um sucesso esse podcast, eu tenho certeza, né? Porque você traz informações importantíssimas, relevantes, né? Não só porque são curiosas ou são interessantes, mas porque são informações que previnem, né? Porque conhecimento é uma parte aí da prevenção, né? Então, acho que é só para dizer assim dos próximos passos em relação ao K9. Então, seria a gente agora estudar o que é isso daí, né? Entender se afinal é o que a gente acha que é, né? Esperamos que tenhamos sucesso. Em breve. Nessa pesquisa. Acompanhe o site da Uniad, né? Que sempre aparece lá as novidades. O Lecuca vai ter também. Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme, né? E você já está convidada para vir falar sobre cigarro eletrônico, sobre o que mais? Nicotina sintética. Nicotina sintética. Foi um prazer enorme. Obrigada, Cláudia. Adorei. De nada. Bom, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui.
né? E até uma próxima.